Nós vamos conversar a respeito desse cenário com o infectologista, pesquisador da Fiocruz, o Dr. Júlio Croda. Dr. Júlio, obrigada. É um prazer e um alívio ter o senhor aqui hoje conosco. Doutor Júlio, eu não vou nem pedir para o senhor se debruçar em cima de vários dados falseados, enfim, uma discussão que se alongou ali, que na verdade é um desserviço, né? Infelizmente, com o país chegando aí a 500 mil mortos, é um desserviço. Vamos falar um pouquinho sobre esse chamado atendimento precoce, mas colocando as coisas no lugar. É óbvio que hoje a medicina, ali com mais de um ano, conseguiu identificar medicamentos que têm sim função de reduzir os sintomas, acalmar um pouco, melhorou o tratamento. Curar a Covid, nada cuida. Explica pra gente, doutor Júlio, o que os médicos têm visto que surtiu algum efeito e que a gente vai incorporando nessa experiência de lutar contra essa doença que já levou 500 mil dos nossos aqui. É importante, né, que o paciente com Covid tenha um atendimento, uma avaliação médica, monitoramento da sua saturação, para verificar se ele apresenta algum sinal de gravidade, que indique internação hospitalar, ou, eventualmente, internação em leitos de terapia intensiva. Nessa fase inicial da doença, é importante que a gente tenha aquele oxímetro e monitore a saturação. Se tiver abaixo de 93, sim, tem indicação de internação, tem indicação de outros tratamentos, né, como o próprio corticoide. Você atualmente tem os monoclonais, que são anticorpos específicos, que foram aprovados para alguns pacientes com fatores de risco específico para evoluir com as formas graves. Então, existe já algum tipo de tratamento a oferecer, mas não é um tratamento preventivo, né, como é difundido, não é o dito tratamento precoce com drogas que não são efetivas. Então, a gente tem que separar o que realmente funciona, o que é recomendado pelas principais agências regulatórias do mundo todo, inclusive a Anvisa, do que foi difundido no Brasil em termos de uso indiscriminado de medicações sem nenhuma comprovação científica e que não é recomendado por nenhuma sociedade científica e nem aprovado por nenhuma agência regulatória. Doutor Júlio, o que a gente pode também aqui esclarecer para quem está em casa a respeito da função da vacinação, né? O que a gente está vendo na prática, o Leandro Rezende, que inclusive vem para cá, claro, conversar com o senhor, trouxe há pouco uma pesquisa mostrando que a vacinação, o avanço da vacinação já teria salvado 1.500 vidas de idosos na capital do Rio. Isso sim, né? Qual a importância da vacinação, de a gente acelerar a vacinação, não só num momento em que a gente continua perdendo muito, a média móvel de mortes no Brasil voltou aí para casa dos 2.000 mortes dia e que os hospitais estão no sufoco, 16 estados mais o DF com 80% de lotação. Acelerar a vacinação agora seria imprescindível, né? Seria imprescindível, mas talvez não seja suficiente para evitar o colapso que já está acontecendo em alguns estados. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul está totalmente colapsado, transferindo pacientes para outros estados. Curitiba também está colapsada. Então, você pode acelerar a vacina, mas se lembre que é necessário 2 doses, esperar 14 dias após essas 2 doses para você ter um efeito individual. Então, vamos dizer, se a gente vacinasse a população toda, como foi feito em Serrana, né, a gente teria que ter 95% da população adulta para a gente ter esse benefício real da vacinação, da imunidade direta. Então, é importante, sim, a gente avançar na vacinação, principalmente ao longo desse segundo semestre, mas de imediato a gente já tem o colapso em diversos estados e só o avanço dessa vacinação não será suficiente para conter esse colapso. Eu ia até comentar aqui com o senhor um trecho dessa fala de um dos médicos, eu não estou nominando aqui, falando que o lockdown muitas vezes é uma aglomeração doméstica. Enfim, eu vou chamar o Leandro Rezende, é melhor. Leandro Rezende vem para cá porque, pelo que eu entendi, né, doutor, só a vacinação não, vai ter que voltar mesmo com medidas, deveria voltar com medidas de isolamento social mais efetivas, né? Entendi correto. Leandro, o entrevistado é seu.
Obrigado, Dani. Doutor Júlio, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez no 360. Ontem a Fiocruz divulgou um alerta através do observatório apontando para a chegada do inverno como um risco para o início do que a Fiocruz ainda não classifica de terceira onda. Olhando para o que aconteceu no inverno do ano passado e olhando para o atual momento da pandemia aqui no Brasil, o que a gente pode esperar com a chegada do inverno? Tradicionalmente, as pessoas se gripam mais. Nesse momento da pandemia, doutor Júlio, o que a gente pode esperar da chegada dessas temperaturas mais baixas aqui no nosso país? A gente sabe que existe uma circulação maior dos vírus respiratórios por conta das pessoas permanecerem mais aglomeradas em ambientes não ventilados. E esse aumento ocorre nos meses de junho, julho e agosto, principalmente na região sul do país, sudeste, parte da região centro-oeste, né? A gente sabe, por exemplo, que no norte o inverno amazônico é em dezembro, janeiro, não é no mesmo período que na região sul. Então, eu acredito que essas regiões têm que redobrar a sua atenção, tem que avançar sim a vacinação. Cada vacina no braço é uma possível vida que pode ser preservada no quando você tem um aumento de número de casos, mas que algumas capitais, alguns estados deveriam adotar medidas mais restritivas. Porque, na verdade, o vírus é o contato entre as pessoas que favorece a transmissão. Se você tem pessoas, maior número de pessoas que estão estabelecendo esse tipo de contato, maior número de casos, por exemplo, no transporte público, na locomoção, em aglomerações em bares e restaurantes, em festa. Então, é importante controlar esse tipo de contato para diminuir transmissão, diminuir o número de casos. Importante ressaltar, né, doutor Júlio, que essas regiões que o senhor citou, Centro-Oeste, o senhor mesmo já falou, Mato Grosso do Sul colapsado. No Sul, a gente tem o Paraná enfrentando muitas dificuldades. E aqui no Sudeste, está todo mundo ali no sufoco com as UTIs acima de 80% lotadas. Kenzo Matida vem para cá. Falando agora com o doutor Júlio Croda, ele que estava ressaltando o problema agora da sazonalidade, o inverno, então, como um fator que agrava aí os riscos em meio à pandemia. Kenzo? Obrigado, Dani. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor mostrasse para a gente, com a experiência que o senhor tem, o que o senhor vislumbra para o Brasil nesse segundo semestre. Nós estamos praticamente finalizando o primeiro semestre. A gente viu como é que foi a situação da vacinação nesse primeiro semestre, com a falta de imunizantes em diversos países, diversos estados. A gente vê aquele suspiro na vacinação em diversos pontos. Há uma expectativa, de fato, para que um volume maior de imunizantes chegue ao país nesse segundo semestre, mas a gente sabe que o mundo inteiro está atrás desse imunizante, né? E diante dessa escassez, às vezes, de IFA para a produção desse imunizante no nosso país, mas eu gostaria de saber qual é a projeção que o senhor faz para esse segundo semestre e como estaremos aí, na sua estimativa, no final desse ano aqui no nosso país. Kenzo, eu acho que a gente tem uma perspectiva melhor para o segundo semestre em termos de vacina. Existe uma projeção de 170 milhões para o terceiro trimestre, 300 milhões para o último trimestre. Lógico que o efeito dessa vacinação em massa vai demorar. A gente precisa estar com o esquema completo em toda a população, 2 doses, para a gente ter o efeito da imunidade indireta, imunidade coletiva. Mas em termos de perspectiva de aplicação, de acelerar a aplicação em toda a população, acho que a gente já tem uma luz no fim do túnel. Eu acredito sim que até final do ano é possível ter doses suficientes para vacinar toda a população brasileira. Doutor Júlio, deixa eu aproveitar aqui essa pergunta do Kenzo. O senhor acha factível essa corrida que a gente está vendo pelas vacinas, dado que a gente tem de vacinação em estoque, o que a própria Fiocruz pode produzir, que agora está com uma participação mais ampla, né, no Programa Nacional de Imunização? É factível vacinar, por exemplo, a capital do Rio toda até o final de agosto, o estado de São Paulo todo, pelo menos uma dose até 15 de setembro? Ou a gente deve cruzar mesmo os 2 dedos, as 2 mãos, dar 3 pulinhos e pedir para o santo de preferência, porque depende mais da fé do que da realidade? Talvez até final de setembro, né, que a gente tem 170 milhões de doses para receber. Mas é importante ressaltar, né, que o difícil vai ser o final da vacinação, né, os últimos meses, que a gente vai ter que buscar todas as pessoas que não foram vacinadas, completar os esquemas vacinais de pessoas que não só se vacinaram com a primeira dose e não retornaram para a segunda dose. São Paulo tem quase 300 mil
pessoas que tomaram uma dose e não retornaram para a segunda dose. Para a gente garantir esse efeito da vacinação em massa que a gente está vendo em outros países, como Israel, Estados Unidos, Reino Unido, a gente precisa vacinar uma grande parcela da população com um esquema completo, porque nossa força de infecção, nossa transmissão é muito elevada no Brasil. E quando você tem uma transmissão muito elevada, você precisa vacinar um percentual maior da população para ter o mesmo efeito sob controle da doença.